Os arquétipos bíblicos, os personagens bíblicos, eles nos representam, às vezes, ou nós nos parecemos muito com eles. Temos um pouco de cada um. Eu tenho dito isso desde quando eu comecei a ministrar essa série de mensagens de obediência, certo? E quando eu preparo uma mensagem, naquele personagem, naquela história e naquele determinado momento, eu consigo me identificar com erros, talvez acertos daquela pessoa, e isso me leva a uma maturidade maior, ou buscar uma maturidade maior em Deus. O que não pode é nós ficarmos no mesmo nível sempre. Eu tenho batido nessa tecla e sendo repetitivo com vocês, a importância de nós caminharmos e nos adequarmos em Deus. E hoje eu escolhi um personagem, eu quero contar a história de uma pessoa para você, e o nome dessa pessoa é José. Em Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, começa a narrar a história desse rapaz. Um rapaz que teve em Deus uma experiência muito especial. Eu acho que uma das coisas que eu consigo ver em José é um nível de relacionamento profundo com Deus, muito forte. Antes de eu ler o texto, eu queria que você orasse comigo mais uma vez. Eu sinto uma necessidade de orar, para que a palavra possa encontrar no teu coração uma guarida. Pai, no nome de Jesus, existem, Pai, situações que às vezes nos impedem, Pai, de crescer no Senhor, mas agora será pregada a tua palavra. Não permita que nada venha roubar o poder dessa semente, que possa encontrar nesse coração, ó Deus, um coração fértil, um terreno apropriado para o crescimento, em nome de Jesus. Diga amém. A história de José é a extensão da história dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele é filho de Jacó, um dos 12. Todas as esposas dos 3 patriarcas eram estéreis. Nós temos ali a história de Abraão e Sara, Rebeca, também Raquel. Todas elas não podiam gerar filhos. E nós conhecemos a história de Jacó, o pai de José, que ele vai para trabalhar na casa de Labão, e Labão, ele se apaixona por Raquel, mas Labão lhe entrega Lia, e depois de trabalhar 7 anos, ele casa com Raquel. Lia tinha um ventre fértil, Raquel um ventre estéril. Olha só que coisa interessante. Lia havia concedido 6 filhos, e isso agradava, ou melhor, desagradava ao sentimento de Raquel. Lia gerara 6 filhos para Jacó. Em Gênesis capítulo 30, verso 22, 37, verso 22, a Bíblia nos ensina algo muito especial. Verso 22, desculpa, viu, querida? Eu estou no 37, eu não sei porquê, mas daqui a pouco eu pego e me encontro. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela era estéril, como as demais outras esposas dos patriarcas, e ela não podia gerar filho, mas Deus se lembrou dela e ela pôde ter filhos. E ela colocou o nome dessa criança, ela chama essa criança de Benoni, mas o pai fala, não, ele vai se chamar José. Olha só que coisa interessante, vai se chamar José. E porque ele falou, Deus tem acrescentado na minha vida, Deus tem somado.
E depois que nasce essa criança, Jacó tem mais um filho. E ela fala: eu queria que Deus me desse mais um filho. E quando ela pede mais um filho, certo? Ela estava pedindo algo especial a Deus, mas não sabia ela que ela iria morrer no parto de Benjamim, o irmão de José. Olha só que coisa interessante. Em Gênesis 35, verso 16, fala a respeito disso, um pouco mais à frente. E aí nasce esse menino. Esse menino, ele entra na história. E ele vem com um comportamento digno de ser falado nessa noite. E também digno de ser copiado e aplicado na nossa vida. E Jacó teve vários filhos, 6 filhos com Lia. Depois ele teve com Zilpa, que era serva de Lia, né? Os primeiros 6 filhos eu anotei aqui com essa mulher, foi Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos com Zilpa, que era serva de Lia, era Gade e Azer. Depois ele teve com as servas de Raquel, que era Bila, Dan e Naphtali. Mas com Raquel ele teve José e Benjamim. Olha só que coisa interessante. Do relacionamento, do amor de Jacó, José era o primogênito da história, porque os outros eram apenas irmãos por parte de pai. E Benjamim e José eram filhos tanto de José como de Raquel. Mas para José, ele tinha um sentimento muito apropriado e fortalecido nesse filho. A Bíblia diz que ele, né, na família, era o qual o pai mais amava, dos 12 filhos. Jacó também teve uma filha. E ele era o menino mais, porque ele era filho do amor dele. E a primeira coisa que eu quero comentar nessa noite, para nós falarmos sobre fidelidade, nós falarmos sobre pessoas que têm obediência para ter um resultado positivo, eu quero falar sobre essa família. Porque é no ambiente de família, e na família de José não é diferente da nossa, da minha. É um ambiente, certo, onde os maiores amores são constituídos e também os maiores ódios. Sabia disso? São dentro das famílias. Dentro das famílias encontramos amor, respeito, e ao mesmo tempo nós encontramos em algumas famílias ódios. Porque são dentro das famílias que nós nos amamos, e também dentro das famílias que somos o que? Rejeitados, abusados, destruídos. E aí vivia no capítulo 37, verso 3, essa família normal. Uma família que tinha tudo para seguir num curso normal, na presença de Deus. Só que o pai, Jacó, quando olha para o menino, ele amava mais do que os outros. A Bíblia diz isso. Ora, Israel gostava mais de José, e quando fala Israel é Jacó. Depois ele teve o nome mudado para Israel, bem antes disso. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Em algumas versões, talvez na tua versão, está de várias cores. E José então prefere esse menino, Jacó. Ele deixa claro a preferência, e os irmãos vão crescendo. E começa então a ter um momento de ciúme dos outros irmãos para com José. E de repente ele começa a sonhar, ele começa a ter sonhos. Ele já era o paparicado de casa, e ele começa então a ter sonhos, um menino sonhador. E ele conta os sonhos para os seus irmãos. Ele fala: olha, eu sonhei com as estrelas. Eu sonhei com alguns feixes, né, se curvando diante de mim. Depois eu sonhei com as estrelas e a lua e o sol também se curvando diante de mim.
E ele revela o sonho, dizendo para os irmãos: olha, esses feixes, essas estrelas são vocês. A lua e o sol é o meu pai e a minha mãe. E ele conta esse sonho, e o ódio no coração dos irmãos iria aumentando cada vez mais, porque além dele ser o preferido de Jacó, ele fala para os irmãos que ele era o que iria dominar. E aí começa esse problema dentro da família, e os irmãos então resolvem destruir a vida dele. Eu estou contando a história pausadamente para você entender. Eles lançam ele numa cova, queriam matar ele, destruir ele. Mas um dos irmãos, o mais novo, fala: não vamos matar ele não, vamos vendê-lo como escravo. Estava passando uma caravana que estava indo para o Egito, e aí começa o segundo momento na vida de José, começa um período do sofrimento. No versículo 12 desse capítulo 37, começa a perseguição, os sofrimentos. E aí os irmãos foram ali para cuidar do rebanho e inventaram em tirar a vida, depois desistiram e venderam ele. E ele começa a ter um convívio entre ódio e rejeição dos seus irmãos. E ali começa o sofrimento na vida dele. Os irmãos o odiavam, mas quanto mais o ódio familiar estava sobre ele, e quanto mais os irmãos tentavam expulsar José para longe, sem eles perceberem e sem José perceber, ele estava se aproximando da realização do sonho na vida dele. Olha só, em Gênesis 39, verso 2, a Bíblia diz que Deus estava com José, a mão de Deus estava com ele. Sabe, querido, uma sensação de aonde eu estiver, Deus está na minha vida. Aquela sensação, seja em qualquer momento, em qualquer tribulação, em qualquer perseguição, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Deus era presente na vida dele, e de modo tão grande que ele prospera, né? Ele prospera, ele começa a avançar na Bíblia, ele começa a crescer, e ele é vendido como escravo numa feira. E quem que compra José? Potifar. Potifar era encarregado do exército de Faraó no Egito. Olha, quando Deus está na vida de uma pessoa, quando uma pessoa é obediente, quando uma pessoa ela ombra com Deus nessa caminhada, Deus se manifesta na vida dela de tal modo que a gente, quando olha para essa história, irmão, olha como que começa esse versículo, gente. O Senhor estava com ele. Ele estava lá na feira para ser vendido como escravo. Deus estava com ele. Agora, eu tenho que ter essa percepção de que Deus vai estar comigo até em momentos ruins. Até quando eu às vezes penso que não vou sair daquela situação, Deus estará comigo, porque é uma promessa. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele está comigo. Só que como transportar isso para nós? Como trazer essa verdade, plantar essa verdade no nosso coração? Como viver essa dimensão de maturidade? Saber que Deus está com a gente em qualquer momento. E aí Potifar compra José. José é uma tipologia de Jesus no Velho Testamento, para o Novo Testamento. Quem vendeu José foi os irmãos por moedas de prata. Judas Iscariote também vendeu Jesus por moedas de prata. E aí a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Potifar, aonde ele coloca a mão começa a virar ouro, começa a prosperar. E aí Potifar fala: José,
você tem alguma coisa diferente dos demais. Você vai ser o cara que vai mandar na minha casa. Você vai ser a pessoa responsável por tudo aqui dentro. No versículo 5, olha só o que acontece. Desde que deixou cuidados de sua casa e de todos os seus bens, Potifar entregou na mão de José. Desde quando ele deixou na mão de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, irmão, eu entendo, se Deus está na minha vida, irmão, eu tenho que ser um manancial de bênção para quem está ao meu redor. Eu não tenho que ser uma esponja para sugar as pessoas. Se Deus está na minha vida, eu tenho que dar, porque melhor é dar do que receber. A Bíblia diz que então que Deus abençoou a casa de um egípcio. Sabe o que é abençoar a casa de um egípcio, irmão? Inimigo do povo de Deus. O cara ser abençoado, e ele estava sabendo que era abençoado por causa de José. Tudo que Potifar possuía era engrandecido por causa de José. A plantação de José no campo florescia, e Potifar colhia, porque José estava lá. Tudo foi dando certo, tudo foi acontecendo. Mesmo ele longe da sua família, mesmo ele distante, sendo expulso pelos seus irmãos, Deus estava com ele. Mas acontece algo. A mulher de Potifar, você conhece a história, desejou José. No versículo 20, fala que José era muito bonito, um homem bonito, certo? E aí, essa mulher, ela armou para José. Ela insistiu para José dormir com ela, ter relação. E ela era a patroa dele, a esposa de Potifar. Olha só. Olha que situação, meu irmão. Olha que engodo, que trama do diabo para destruir, para fazer a gente desobedecer a Deus, para fazer a gente cair no pecado, destruindo pessoas. Olha só. E aí, ele não deita com ela, ele continua o seu caminho da obediência. No capítulo 39, versículo 6, está dizendo isso. E ele continua a permanecer fiel na obediência a Deus. Sabe, querido, essa mulher ficou louca, ficou desesperada, porque nenhuma mulher gosta de ser rejeitada, e ela foi rejeitada. Só que ela conseguiu agarrar a capa, a túnica de José, e ela falou: ó, gente, ele estava tentando me agarrar, olha aqui está a capa dele, a túnica, a blusa dele, ficou comigo. E aí, ela começa então a enumerar os erros de José. Só que José, antes disso, ele dá 3 razões por que ele não saiu com aquela mulher. Primeira, ele fala para a mulher: o seu marido confia em mim. Isso é muito sério, irmão. Isso aí é um nível muito maior do que você imagina. Ele falou: eu não vou tocar em você, mulher, porque o teu marido confiou em mim. Isso aqui não é para qualquer pessoa. O teu marido confiou em mim. Segundo, a senhora é dele e não é minha. E terceiro, ele falou para a mulher: eu não posso pecar contra o meu Deus. Você encontra nessas 3 respostas de José para essa mulher, um homem que sabia o que era. Porque quando nós sabemos quem somos em Deus, a gente muda a nossa vida. Não precisava mais razões para que
José tocasse nessa mulher, tivesse uma relação escondida, não precisava mais nada, ele tinha razões suficientes, como nós temos razões suficientes para obedecer a Deus, sermos servos obedientes, caminhar na obediência, não dizer não para Deus, mas sempre sim, Senhor, porque o Senhor estará na minha vida em qualquer situação, porque Ele estava na vida de José, José sendo vendido como escravo, porque não é aonde eu quero estar, é aonde eu estou, que faz a diferença. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora, anote aí, você reparou que o nosso pecado sempre machuca pessoas? Pode anotar, anota. E principalmente pessoas que não tem nada a ver com a gente, com aquele momento, melhor dizendo, não com a gente, não é isso, mas com aquilo. Machuca a mãe, machuca o pai, machuca a esposa, uma traição, um envolvimento ilícito, uma amizade que te leva para o mau caminho. Todo esse pecado vai ferindo outras pessoas, e pessoas que confiavam em nós. E a nossa vida, gente, ela é cercada por fronteiras, diga fronteiras. Lembra lá no Éden? Quem lembra? O jardim, no meio do jardim, Deus vem e planta a árvore. Ele fala: Adão, aqui é a tua fronteira. Pá! Aqui é a tua fronteira. A nossa vida é marcada por fronteiras. Eu não posso tomar um território que não é por mim legítimo, que não foi dado legitimamente para mim. No meu matrimônio, entre eu e minha esposa, o meu corpo é dela e o corpo dela é meu, segundo a palavra de Deus. É o território que eu posso, outro é pecado. Quem está entendendo? Existem barreiras que eu não posso de forma alguma, e não posso mesmo, porque eu estarei de alguma forma atingindo o coração de Deus com uma flecha, sabe do que? De ingratidão, porque Deus me deu a vida, e Deus me deu uma vida excelente. Quando eu peco, redobre tua atenção, eu pego uma flecha da ingratidão e lanço no coração de Deus. A mulher de Potifar estava no outro lado da fronteira. Os 10% que é para você entregar aqui, está no outro lado da fronteira. Aprenda. Existem prazeres que são legítimos. Existem prazeres, e a maioria dos são ilegítimos. Não pode. Embora a carne fica louca, deseja, quer, clama dentro de você um desejo carnal de possuir o que não é legítimo. Todo pecado contra alguém é um pecado contra Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: todo pecado contra uma pessoa é um pecado contra Deus. Aí José é preso. A mulher de Potifar convenceu Potifar, convenceu os soldados, lançaram ele no cárcere. No capítulo 40 e 41, depois começa a contar a ascensão de José, mas ele ficou preso muito tempo. Só que ele era um sonhador, um cara obediente, uma pessoa que tinha sonhos de Deus,
uma pessoa diferenciada. E lá na prisão, ele começa a interpretar sonhos. Em dado momento, o copeiro e o padeiro do rei de Faraó foram presos. Ele interpreta o sonho deles. Ele disse: você padeiro vai morrer e você copeiro em poucos dias estará servindo o Faraó novamente. E quando você estiver lá, você vai se lembrar de mim. Sabe, queridos, Deus te usa em qualquer lugar, em qualquer situação. E ele interpretou aquele sonho e o copeiro saiu dali. Estou contando a história de José. Ele sai, depois de 2 anos, quanto tempo? Que o copeiro saiu da prisão. A Bíblia diz que o chefe da prisão entregou na mão de José todas as chaves. José poderia abrir a cancela e sair embora e se tornar livre. Só que fala para o teu irmão: a minha vida em Deus tem fronteira. A minha vida é cercada de fronteira. Ele tinha a chave da prisão na mão, mas nunca José saiu para fora. O que é isso, irmão? Obediência. Primeiramente a Deus, porque se eu sou obediente a Deus que eu não estou vendo, quanto mais as pessoas que eu estou enxergando e vendo. Então não me venha com um cristianismo furado, dizendo que você só obedece se Deus falar contigo. Deus vai usar pessoas para passar por cima de muitas coisas que você pensa que é certo. Um dia Faraó teve um sonho. Começa a ascensão na vida de José. Ele sonha com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Ele chama os encantadores, os feiticeiros, para tentar interpretar o sonho. Faraó não dormia. A Bíblia diz que ele não conseguia dormir de jeito algum. E o copeiro falou: Faraó, você lembra quando o Senhor me mandou prender há 2 anos atrás? Quando eu estava lá preso, tinha um tal de José, e ele interpretou o sonho, e eu estou aqui, ó. Manda buscar esse rapaz, logo! Manda buscar! E buscaram José. E quando o Faraó conta o sonho para José, José interpreta o sonho, fala: olha, Faraó, essas 7 vacas gordas serão 7 anos de chuva e abundância. Depois virão 7 anos de vacas magras, sem chuva e sem prosperidade. Você pega tudo que tem, tudo que você vai colher nesses dias, guarda em celeiros, estoca bem, administre bem, e você será muito mais poderoso do que você é hoje. Gênesis 41, 37 é a parte da ascensão na vida de José. O plano de José pareceu bom aos olhos de Faraó e todos os seus conselheiros. Faraó ficou feliz. Versículo 38 diz: por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Sabe, irmão, será que Deus vai achar pessoas fiéis na terra como José? Será que Deus vai achar mulheres fiéis na terra como José? Porque ele tem um espírito divino. Ele tem, olha só, em quem está o Espírito de Deus. Sabe, irmão, nós temos que ser conhecidos por portar o Espírito Santo de Deus. Não é a roupa que eu uso, não é a cor do meu cabelo, não é a marca do meu carro, não é a forma que eu falo, não é o telefone que eu tenho na minha mão, mas eu tenho que ser conhecido porque eu sou portador do Espírito Santo de Deus. Começa a ascensão.
No versículo 39, 40, ele então contrata José. José, você vai ser a pessoa que vai governar o Egito. Olha o 40. Você terá o comando do meu palácio, e todo o povo, José, se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior do que você. José, você vai ser a pessoa mais importante depois de mim, em todo o Egito. Verso 41 diz: e Faraó prosseguiu: entrego você agora o comando de toda a terra. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel, que representava a assinatura, o carimbo, e colocou no dedo de José. Redobra a tua atenção. Mandou vestir um linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Um dia eu prego sobre esses 3 objetos, hoje eu não tenho tempo, porque a Bíblia é cheia de tipologias. Colocou um cordão de ouro no pescoço dele. Nesse momento acontece algo muito importante. Algo muito importante na vida dele. O sonho que ele tivera há quase 10 anos atrás começa a se manifestar. No versículo que nós acabamos de ler, nós estamos vendo isso. Só que ao mesmo tempo que a ascensão de José está lá em cima, começa uma crise dentro de José. Crise de identidade. E Deus às vezes permite isso acontecer, para mostrar que nós também podemos errar às vezes. Podemos errar. No versículo 43, diz assim: também o fez subir em sua segunda carruagem real. Faraó falou: suba aqui, eu vou com a minha carruagem real. Eu tenho 2 carruagens, na outra carruagem sobe você, José. E nós vamos passar em frente dos arautos, e os arautos irão cantar, gritar bem alto: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha o 44. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Verso 44 em diante, agora o 45. E Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. José estava se desfazendo de toda a cultura hebreia, de todos os vínculos que ele tinha com o povo hebreu, ao ponto de receber esse nome egípcio. E também lhe deu uma mulher por nome de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ele casa com uma egípcia, ele coloca um nome egípcio nele, ele se relaciona com essa mulher e se torna governador do Egito. José tem 2 filhos. O primeiro é Manassés. O nome Manassés significa: Deus me fez esquecer tudo o que aconteceu na minha vida na casa dos meus pais. Ele estava querendo se tornar uma outra pessoa. Ele queria largar um embrião hebraico e se tornar um egípcio. E ele tem um filho chamado Manassés. Deus me fez esquecer o sofrimento. O José hebreu começa a morrer dentro dele e começa a nascer o José egípcio. Olha só, irmão, coisa interessante. O nome dele também é mudado. No versículo 50 e no versículo 52, fala dos filhos dele, o primeiro e o segundo. No versículo 52, e chamou o segundo filho de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra de onde tenho sofrido. Eu vim para cá como escravo, Deus me fez prosperar. Eu quero esquecer
o meu mundo do passado, Efraim, e eu estou, Manassés, e agora Deus me fez prosperar aqui. Então os meus 2 filhos, Manassés e Efraim, significam isso. Ele já não sabia mais se ele era José, ou se ele era Safenate Peneia. Ele não sabia mais quem ele era, se ele é hebreu ou ele era egípcio. Só que a Bíblia diz que a mão de Deus estava sempre sobre Moisés, sobre José. A mão de Deus sempre estava sobre ele. Quando ele foi preso, quando ele foi vendido, quando ele estava lá na feira para ser comprado por Potifar, quando ele estava na carceragem, o carcereiro, quando ele interpretou os sonhos, também o sonho de Faraó, em qualquer situação, Deus estava na vida dele. Mesmo José querendo enterrar os laços familiares, mesmo José querendo se tornar um egípcio, mesmo ele querendo ter uma nova identidade, Deus o leva para uma maior cura da vida de José, no capítulo 42. Diz a Bíblia que onde eles moravam lá em Canaã, começaram a ter fome, muita seca, os irmãos de José, Jacó ainda estava vivo, e houve muita seca, muita seca, muita seca, muita seca. No capítulo 42, em diante, verso 1. E o pai dele, Jacó, sabia que lá no Egito, por causa da interpretação do sonho das 7 vacas gordas e magras, porque Faraó tinha estocado muito, muito, muito trigo. Diz a Bíblia que Jacó, o pai dele, mandou os filhos irem lá. Jacó falou: por que vocês estão olhando um para os outros? Vão lá. Verso 2. E a Bíblia disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e compram trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. E os irmãos então saem, naquele tempo de seca, de fome, e vão para o Egito. Eles vão todos, menos Benjamim, o irmão de José por pai e mãe, o caçula, o 12º filho de Jacó. Porque Jacó começou a se apegar em Benjamim e falou: eu não vou mandar Benjamim, porque eu já mandei José, e José sumiu. Eu tenho medo de mandar Benjamim e acontecer algo, ele vai ficar comigo. Olha só. E aí eles vão até José, chegam, se aproximam de José. José não se faz conhecer aos irmãos, já havia passado muito tempo. E na semana agora passada eu tive uma experiência muito grande. Eu tinha trocado o ágio de um lote em um carro e vendi esse carro, e a pessoa que comprou esse carro, quando eu fui conversar com ela, eu só estava conversando com o dono da garagem que vendeu o carro. Aí ele já tinha feito alguns acertos com ele, aí eu fui procurar a pessoa para fazer os últimos acertos comigo. Aí eu cheguei lá em um dia, ele conversou comigo e falou: vem cá amanhã. Aí eu estava em casa, ele mandou um WhatsApp, chegou um WhatsApp e falou: você pode vir aqui? Eu falei: vou, com certeza, precisando receber, acho que eu não vou. Peguei meu carro, fui até o local. Cheguei lá, ele falou: senta aqui por gentileza, me deu um copo d'água, me tratou muito bem. Ele falou: você faz o quê? Eu falei: sou pastor. Você é pastor? Tá bom. Você é de onde? Eu falei: olha, eu sou do Paraná, estou há 17 anos aqui. Ele falou: de qual região do Paraná? Eu falei: de Foz do Iguaçu. Ele falou: você trabalhou ali na região da Vila Portes? Eu falei: trabalhei. Por que você está perguntando isso? Aí ele falou para mim: eu sou o Wagner. Quando eu olhei para ele, eu não lembrava mais a fisionomia do Wagner. Eu falei: rapaz, é você mesmo. Ele trabalhou comigo quase um ano. Ele era o meu gerente. Depois ele foi transferido para a Argentina e eu fiquei no lugar dele. E nós nos reencontramos, mas eu não conhecia mais o Wagner. Os irmãos de José não reconheceram José. Chegaram lá
E José então perguntou: está faltando um irmão de vocês, cadê ele? Ah, ficou com o nosso pai. Aí ele falou: então vai lá e traga seu irmão. E aí, o pai não queria ceder, mas levaram o irmão. Ele falou: agora Benjamim vai ficar comigo. Ele não tinha se dado conhecer ainda. E manda vir o pai, Jacó. Porque se Jacó não vir, se o pai não vir, o filho mais novo não vai. Olha só. E aí começa uma cura na vida desse homem. Não há perdão barato, irmão. Todo perdão tem um preço. Quem está entendendo? No capítulo 42, verso 24. Olha o que acontece. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Quando chega Benjamim, quando chega aquele povo, ele não aguenta, ele fala: sai todo mundo. Ele sai para uma sala, ele se esconde, ele começa a chorar. Ele chora. Mas logo depois voltou a conversar de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante dele. José encontra seus irmãos e depois se retira para chorar. Depois ele volta. Quem sabe segundo a gente vê nos filmes, aquelas pinturas dos faraós estavam impregnadas na pele de José. Ele estava transfigurado em um egípcio. Maquiagem, roupa. E os irmãos não sabiam que era ele. O versículo seguinte, do 29 ao 30, melhor dizendo. Olha o que acontece. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecia, dizendo para o pai dele. Porque ele se revela para os irmãos. Olha lá. O homem que governava aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espião. Ele não tinha se revelado ainda. E aí eles voltam para lá, para o Egito. Agora, olha como que o processo do perdão é interessante. Verso 45. Olha o processo. Ele fala: quero que traga todo mundo. Verso 45. Não tem? Capítulo 45. É isso. 45. A essa altura José não podia mais conter diante de todos que estavam ali, gritou: façam sair todos, porque quando chegou o filho mais novo, e quando chega todo mundo, e aí ele entra num desespero, porque ele queria se reconciliar com a sua família, ele queria perdoar todo mundo, e aí ficou ele sozinho, e assim ninguém estava presente quando José se revelou para os seus irmãos. Sabe, querido, ele se revela para os irmãos. No versículo 14 e 15, olha o segredo mais profundo na vida de um homem que quer uma vida de obediência, que quer uma vida de princípios, que quer uma vida segundo a vontade de Deus. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando, porque o irmão de pai e mãe dele era só Benjamim, os outros eram irmãos só por parte de pai. José se revela com toda aquela indumentária egípcia, ele se lança no seu irmão. Olha o verso 15. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Princípio do perdão para você que está na igreja do Senhor Jesus. José se abraça, se beija, para depois conversar. Tem gente que tem que conversar primeiro para depois perdoar. Já ouviu alguém assim? Não, primeiro eu tenho que conversar com o Calixto, depois que eu conversar com o Calixto, eu perdoo o Calixto. Porque senão, se ele não fizer o que eu quero que ele faça, eu não me relaciono mais com ele.
Vou até tomar um pouco d'água para você pensar um pouco sobre perdão agora. Olha como que José perdoa. Primeiro ele pede perdão, chora, abraça, mata a saudade, eu quero me reconciliar. Porque o que os irmãos dele fizeram com ele? Venderam ele. Queriam matar ele. Ele não chegou lá e falou: por que vocês quiseram me matar? Eu só vou perdoar você se você nunca mais me vender como escravo. Ele poderia falar isso, porque a gente fala isso. Ao nível do nosso cristianismo, perto do de José. José anos-luz, nós aqui no rasteiro. Olha o nosso nível de perdão. Primeiro a gente conversa, depois eu vou liberar perdão. Fala para o teu irmão, no perdão não existe vírgulas, e nem mas, e nem porém. Quando eu estipulo vírgulas, porém e mas no perdão, o meu nível de perdão ele é só humano e não espiritual. Eu não posso fazer um acordo em cima de uma tragédia. Olha, eu só vou andar com você porque você fez uma tragédia. Eu não posso construir relacionamentos sadios em Deus em cima de... Imagina essa bateria sendo um entulho que o irmão fez na minha vida. Ele falou de mim, ele me acabou comigo, isso aqui é um entulho. Eu tenho que tirar o entulho primeiro. Eu não posso criar um relacionamento em cima de entulhos. José primeiro ele abraça, beija e libera perdão. Quem está entendendo? Eu tenho que jogar tudo fora e construir novamente o meu relacionamento sadio. Diga graças a Deus. Aleluia. E aí o que eles conversam? Sobre o futuro. Eles sentam para conversar, depois que eles se abraçam, se perdoam e se beijam, eles conversam sobre o futuro. A gente senta para conversar do passado. É ou não é, gente? Senta aqui agora, que eu só te dou um beijo depois que a gente conversar. Eu só te dou um abraço na cama à noite, se a gente realmente aqui resolver a nossa questão primeiro. Tem isso aí só lá fora, aqui não tem, né, irmão? Né, irmãs? O que é? Tá com... Eles conversam sobre o futuro. Onde está o papai? Manda o papai vir. Manda o papai vir. Eu quero ver papai. Pessoas que não são curadas, quando vão falar de perdão, falam do passado. Pessoas obedientes e saradas, quando vão perdoar, falam do futuro. Psiu. Preste atenção, só um pouquinho. Você já parou para pensar que você tem que sentar com muitas pessoas e rever o teu perdão? Eu preciso fazer algumas considerações ainda sobre essa história. O que eu aprendo? Primeira coisa que eu aprendo, eu obedeço a Deus em qualquer situação e Deus vai estar comigo em tudo. Gênesis 45, 5. Olha o que eu aprendo. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Ele falando para os irmãos, olha a conversa de José com os irmãos. Não fiquem preocupados. Por que vocês me venderam para cá? Pois foi para salvar a vida
para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha o que o cara descobre, irmão. Eu vim para o Egito, meus irmãos, não foi porque vocês me venderam, mas porque Deus tinha um plano aqui para mim. Eu vim para o Egito, meus irmãos. Não se recrimine, olha, por favor, não torne a consciência de vocês pesada. Se eu estou aqui, é porque Deus está comigo em qualquer momento. E Deus tinha uma história para mim aqui no Egito. Somente quem é sensível e obediente a Deus em qualquer situação pode falar isso. Não foi vocês, meus irmãos, que me enviaram. Foi Deus. Foi Deus. Depois disso, para adiantar, para a gente ir para casa, o pai dele, Jacó, morreu. Os irmãos pensaram que depois da morte do pai, ele ia pegar Benjamim, o caçula, e ia maltratar os outros, Naftali, Dan, Aser, Zebulon. Eles pensaram que José iria destruí-los. Mas em Gênesis capítulo 50, verso 19, para terminar, para a gente ir para a parte final mesmo, o texto diz: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José falou: meus irmãos, não tenham medo, eu estou curado, eu já liberei perdão para vocês, eu sou sensível ao Espírito Santo, eu sou obediente ao Pai, eu não preciso argumentos para liberar nada, vocês estão livres. Irmão, que consciência é essa? Irmãos, um homem que teve tudo para largar e se tornar um egípcio, e quase que ele se tornou totalmente. Aí vem um grande paradoxo na nossa vida, e eu anotei aqui: enquanto eu faço tudo o que eu quero, enquanto eu faço tudo o que eu quero, eu não posso reclamar se Deus faz tudo o que Ele quer. Enquanto eu faço da minha vida o que eu quero, eu não posso reclamar quando Deus começa a fazer coisas que Ele quer. Quando eu faço o que eu quero, eu vendo meus irmãos como escravos. Quando eu faço o que eu quero, segundo a direção da minha vida, a gente trai, a gente rejeita, a gente calunia, a gente coloca a gente inocente na cadeia. Fizeram isso com José. Os irmãos fizeram o que eles queriam. Quando eu faço o que eu quero, isso acontece. Agora, quando Deus faz tudo o que Ele quer, Ele honra os menos favorecidos, a gente fica para trás. Quem está entendendo? Quando Deus faz tudo o que Ele quer, Ele pega os que não são e confunde os que são. Ele pega os loucos e coloca acima dos sábios. Então, com essa história que eu acabei de contar, você aprendeu muita coisa. Muita coisa. Tinha um hino do cantor cristão bem antigo, que gostava de cantar, quando eu comecei a conhecer o cantor cristão, que é tipo o modelo da harpa cristã, e esse hino chamava Brilho Celeste. Lembra que eu cantava ele? Peregrinando, vou pelos vales e pelos montes, e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste.
Jesus nunca vai te abandonar. Mesmo que você se sinta traído, mesmo que você se sinta maltratado, mesmo que pessoas da sua casa falem de você, Deus nunca vai te abandonar. Só que você tem que ter um coração como o de José. Um coração obediente, vale a pena. Na caminhada de José, sabe o que eu vejo na caminhada desde menino até governador no Egito? Deus era com ele. Deus estava com ele. A mão de Deus era sobre José. Jesus nunca abandona a gente. Nos momentos mais tristes da minha vida, Jesus nunca me abandonou. Eu tenho momentos tristes, irmãos, e eu sei que Jesus nunca me abandonou. Momentos tristes como quando eu perdi meu pai, eu sei que Jesus não me abandonou. Momentos tristes quando perdi meus sobrinhos, Jesus nunca me abandonou. Jesus preparou o melhor para mim. E sempre vai preparar o melhor para mim. Essa é a consciência que eu tenho. E mesmo que às vezes eu possa estar dentro de uma prisão como José estava, tudo que ele tocava virava ouro. O problema não é aonde você está, mas o que você pensa que é. Porque se você for o que Deus quer que você seja, o problema não é aonde você está. Fique em pé onde você está agora.